Topo do iceberg, o conhecido. O assassinato de Francisco Ferdinando. O assassinato do arquiduque austro-húngaro em Sarajevo é considerado a faísca que incendiou o mundo. Mas o curioso é que o atentado só deu certo porque o motorista do arquiduque errou a rota e parou diante do café onde Gavrilo Príncipe estava. Um acaso que desencadeou alianças militares e mergulhou o planeta em uma guerra nunca antes vista. A Guerra de Trincheiras. As trincheiras se tornaram o símbolo do conflito. Soldados passavam meses em valas profundas, vivendo entre lama, frio e cadáveres em decomposição. A vida era tão insuportável que muitos afirmavam que a verdadeira batalha não era contra o inimigo, mas contra a própria sanidade. Historiadores dizem que a visão de homens enlouquecendo nas trincheiras era tão comum quanto as balas que cruzavam o céu. A Batalha do Somme. Travada em 1916, a Batalha do Somme foi uma das mais sangrentas da história da humanidade. Em apenas um dia, o exército britânico perdeu quase 60 mil homens. O barulho das explosões foi tão intenso que foi ouvido até em Londres, a centenas de quilômetros. O que era para ser um avanço estratégico acabou se transformando em um massacre sem precedentes. Novas tecnologias de guerra. Foi na Primeira Guerra que surgiram armas modernas que mudariam para sempre os combates. Tanques de guerra, aviões de caça, metralhadoras e submarinos entraram em cena, tornando os confrontos mais letais. A guerra deixou claro que a era das batalhas honrosas havia acabado, substituída por uma guerra mecanizada e impiedosa. Meio do iceberg, o menos conhecido. As armas químicas. Os alemães foram os primeiros a usar gás tóxico em grande escala, criando uma arma de terror psicológico. O gás mostarda, em especial, queimava a pele, cegava soldados e deixava sequelas para sempre. Muitos sobreviventes viveram o resto da vida como fantasmas vivos, carregando cicatrizes que nunca cicatrizaram totalmente. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ratos das trincheiras foram um dos elementos mais aterrorizantes e indesejados da vida dos soldados. Milhões de roedores infestavam o complexo sistema de trincheiras que se estendia por centenas de quilômetros na frente ocidental, tornando a vida dos combatentes um verdadeiro pesadelo. Condições para a proliferação. A grande população de ratos nas trincheiras era resultado de uma combinação de fatores. Restos de comida e lixo. As trincheiras eram locais onde a higiene era praticamente inexistente. Restos de comida, lixo e resíduos humanos se acumulavam, atraindo os roedores. Cadáveres. A terra de ninguém, o espaço entre as trincheiras inimigas, era um local perigoso, com muitos corpos de soldados mortos. Os ratos se alimentavam dos cadáveres, crescendo em tamanho e número de forma assustadora. Reprodução rápida. Com acesso constante a alimento e abrigo, os ratos se reproduziam em ritmo acelerado, aumentando rapidamente a infestação. A gripe espanhola. No final da guerra, uma pandemia devastadora varreu o planeta, matando de 50 a 100 milhões de pessoas. Muitos soldados adoeceram e morreram sem nem enfrentar o inimigo. A gripe espanhola se espalhou justamente por causa da movimentação de tropas, transformando a guerra em uma tragédia ainda maior que ultrapassou os campos de batalha. A Trégua de Natal. Em 1914, soldados britânicos e alemães deixaram as armas de lado e se encontraram na terra de ninguém para trocar presentes improvisados, cantar músicas natalinas e até jogar futebol. Foi um raro momento de humanidade em meio à carnificina. Mas logo os oficiais retomaram o controle e a ordem era voltar a matar aqueles com quem horas antes haviam compartilhado um cigarro. Os animais heróis. Milhares de animais foram usados na guerra, desde cavalos que transportavam artilharia até pombos-correio que carregavam mensagens vitais. Um pombo chamado Cher-Ami salvou centenas de vidas mesmo gravemente ferido. Já o cachorro Stubb, mascote de um batalhão, detectava ataques de gás antes dos homens e chegou a capturar um espião inimigo. Profundezas do iceberg, o estranho e o esquecido. A colheita de ferro. Até hoje, em campos da França e da Bélgica, agricultores encontram restos da guerra. Ossadas humanas, balas, baionetas e granadas ainda são desenterradas todos os anos. Esse fenômeno foi apelidado de colheita de ferro,
e mostra que a guerra nunca terminou de verdade. Ela ainda assombra os campos de batalha mais de um século depois. O Regimento de Sandringham. Em 1915, durante a campanha de Gallipoli, um regimento britânico teria desaparecido em meio a uma neblina misteriosa. Os soldados nunca foram vistos novamente, e não há registros oficiais de onde seus corpos foram parar. Alguns dizem que foram mortos e enterrados às pressas, mas outros acreditam que algo inexplicável aconteceu. Até hoje, o mistério permanece sem solução. Os Homens de Barro. As chuvas constantes transformavam o campo de batalha em um atoleiro mortal. Soldados eram sugados pela lama e soterrados vivos, incapazes de escapar. Testemunhas afirmam que, anos depois, corpos voltavam à superfície após tempestades, como se a terra estivesse vomitando os mortos. Cirurgias de reconstrução. A quantidade de soldados desfigurados levou ao desenvolvimento das primeiras cirurgias plásticas. Muitos usavam máscaras de metal ou couro para esconder os rostos destruídos. Esses homens eram conhecidos como o sem-face, inspirando lendas urbanas e até o medo popular de que monstros estivessem retornando da guerra. Espiritualismo em alta. Com milhões de mortos, famílias desesperadas buscavam consolo no espiritismo e no ocultismo. Sessões de mesa branca se multiplicaram, e até figuras famosas participaram delas. Muitos acreditavam que o contato com soldados mortos era real, o que ajudou a espalhar crenças em fantasmas e fenômenos sobrenaturais. O fundo do iceberg, o sombrio e o misterioso. O Anjo de Mons. Um dos relatos mais estranhos da guerra conta que soldados britânicos viram figuras angelicais protegendo suas trincheiras na Bélgica. Para alguns, foi um milagre que impediu um massacre ainda maior. Para outros, foi apenas uma ilusão coletiva causada pelo cansaço e pelo medo. Até hoje, historiadores discutem se foi propaganda ou um fenômeno sobrenatural genuíno. Sociedades ocultistas. Há registros de grupos secretos na Alemanha e na Áustria que misturavam misticismo, paganismo e política. Alguns desses círculos ocultistas teriam sobrevivido ao fim da guerra e influenciado ideologias que mais tarde dariam origem ao nazismo. Para muitos, a Primeira Guerra não terminou apenas com tratados. Ela plantou sementes obscuras no mundo espiritual e político. Armas perdidas. Gigantes como o canhão Big Bertha eram capazes de destruir cidades a quilômetros de distância. Há rumores de protótipos ainda mais avançados, que nunca chegaram a ser usados. Alguns acreditam que essas armas foram escondidas ou destruídas propositalmente, mas há quem diga que ainda repousam enterradas, esperando ser descobertas.